não é apenas alguém oferecendo uma opinião. Você veja a igreja assim, mas eu assim. Você pensa sobre a Bíblia assim, mas tem que considerar isso. Não. Eu vejo do outro jeito? Não. A ideia é de captura. Alguém chegando para levar você embora como preso, como troféu. E isso é uma realidade, igreja. Existem ensinos, doutrina, que não querem apenas informar você, mas capturar você. Tomar sua mente, tomar sua segurança em Cristo, tomar seu descanso em Cristo. Isso é importante. Essa captura nem sempre vem com cara de perseguição. Se fosse assim, seria óbvio. Seria óbvio. Se fosse perseguição aberta, Pai, seria mais fácil reconhecer. Mas Paulo diz que vem por meio de filosofia. Filosofia, vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo. Ou seja, vem com aparência de sabedoria. Vem com aparência de profundidade. Vem com a aparência de religião séria. Palavras bonitas. Usando até o nome de Cristo atrás de tudo. E esse é o perigo. Eu já falei, existem sistemas que mantêm Cristo no vocabulário, mas tiram Cristo do centro. Do centro. E eles não dizem, abandone Jesus. Isso seria óbvio. Demais. Eles dizem, Jesus é importante, porém falta uma coisa. Jesus salva, mas agora você precisa dessa experiência. Jesus perdoa, mas agora você precisa deste ritual. Jesus é bom, mas você precisa desta cobertura. E quando você percebe, Cristo ainda está sendo mencionado no vocabulário, mas já não está no centro. Porque outra coisa tomou o lugar dele. Agora, nem toda pessoa assim tem má intenções. Nem toda assim. Muitas pessoas repetem aquilo que aprenderam. Muitas falam com sinceridade que estão ajudando. Eles pensam, mas por trás de todo o sistema que tira Cristo do centro, existe uma estratégia antiga. Satanás, lembre isso. Satanás não precisa destruir toda a linguagem religiosa para enganar o homem. Não, de fato, ele quer usar isso. Ele só precisa colocar outra coisa no lugar que pertence a Cristo. E realmente Satanás ama a religião falsa porque cria confusão, cria dúvidas. E às vezes, nós pensamos que Satanás quer acabar com toda forma de adoração de Deus, de qualquer coisa. Mas não é verdade. Satanás, ele não quer acabar com adoração. Sabe por quê? Ele quer adoração para si mesmo. Lembra o que ele pediu para Jesus no deserto? Lembra o que ele pediu dele? Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Ele não disse, para de adorar. Ele disse, adora a mim. Esse sempre foi o desejo dele. Ele quer tomar o lugar que pertence somente a Deus. Porque ele quer ser como? O Altíssimo Deus. Então ele não precisa destruir religião. Só cria uma religião falsa. No livro de Apocalipse, no fim desta era, Satanás não elimina a religião. O que ele faz? Ele levanta um sistema religioso falso, uma adoração falsa, uma religião unida ao poder do anticristo. Ele ama a religião, com certeza. E até aquele dia em Apocalipse, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Fazendo o quê? Colocando coisas, alguma coisa, qualquer coisa no lugar de Deus. E ele tem sido bem sucedido nisso. Rapaz, só precisa falar com 20 pessoas na rua.
que falam, eu sou crente. Só fala com 20 pessoas na rua que se dizem cristãs e pergunte, como uma pessoa é salva? Faz isso. Muitos vão responder com algo que eles fizeram. Estão fazendo ou precisam continuar fazendo para serem aceitos por Deus. Em outras palavras, as obras. Entendeu? As suas obras. E aí a obra de Cristo? E a obra de Cristo? Por que Cristo morreu? Para que Ele derramou seu sangue? Para que Ele ressuscitou? Para que Ele disse, está consumado? Se no fim, eu ainda preciso completar com minhas obras, minhas mãos, aquilo que Cristo começou, então eu não estou descansando na obra de Cristo, eu estou tratando Cristo como importante, mas suficiente não. E esse livro é sobre isso. Cristo é suficiente. A salvação vem pela fé no Senhor Jesus Cristo. A obra consumada de Cristo satisfez as exigências de Deus. E somente a morte de Cristo satisfez isso. Então, Ele fez o que você nunca poderia fazer. Mas a religião falsa faz uma troca enganosa. Ela usa o nome de Jesus, mas coloca outra coisa no lugar dele. Como eu falei, escuta isso. Eu vou falar sobre algumas coisas bem específicas. Qualquer ensino que tira Cristo do centro, mesmo que use linguagem religiosa, é falso. É falso. Então Paulo diz, cuidado com o ensino que usa Cristo, mas não descansa em Cristo. Cuidado com isso. Por quê? Porque tem pessoas tentando capturar você como troféu e levar embora as suas religiões, tá? Mas, além disso, por causa de versículo 9, veja o que ele falou, estamos continuando o que Paulo falou. Ele não terminou o versículo 8 com ponto final. Ele continua, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divinidade. Então, olha o que você tem em Cristo. Olha quem você já tem. Se você entender o que tem em Cristo, vai perceber que aquilo que eles estão oferecendo já foi entregue. Em Cristo inteiro. Sem falta, sem pendência. Você tem tudo em Cristo e quer trocar isso por menos? Você quer trocar Cristo por menos? E Paulo diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não parte. Tudo que Deus é, Cristo é. E ele diz corporalmente. Por que ele falou isso? E se você lembrar, nós falamos sobre isso em capítulo 1, sobre os falsos mestres. Porque ele falou isso porque muitos falsos ensinos daquele mundo tinham dificuldade com essa ideia. O que? Deus vindo em carne, para eles Deus era espírito puro e matéria era algo inferior. Então a ideia grega, a ideia de Deus se manifestar em um corpo, de modo nenhum, para eles, parece impossível. Mas Paulo diz não, em Cristo habita toda, e como foi? Corporalmente. Ele veio, Deus veio até nós. Deus não ficou distante, escondido atrás de camadas espirituais, exigindo que você subisse por anjos e poderes e potestades, rituais, sacerdotes. Não, Deus veio até nós corporalmente, como em Cristo, Ele veio completamente. E isso acabou com o argumento dos intermediários. Antes mesmo de começar, você não precisa de um sistema de mediadoras espirituais para chegar a Deus. Eu não preciso chegar a Deus por meio de santo, de um anjo, por meio de potestade, nem por meio de padre, pastor, profeta, apóstolo, qualquer autoridade espiritual. Por quê? Porque eu estou indo por meio de Cristo. Cristo
Deus veio até mim e você, como? Em Cristo. Eu posso chegar diretamente a Deus por Cristo. Não porque eu sou digno, não porque minha oração é forte, ou minha vida é suficiente, mas porque Cristo é suficiente. Ele é o mediador. Paulo disse, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. Um só, não dois. Um só. Então, quando alguém diz, Cristo é bom, mas você precisa de mais isso para ter acesso a Deus, Paulo responde negativo. Não. Toda a plenitude da divindade habita em Cristo. Então, se você tem Cristo, você não tem uma parte pequena de Deus. Não. Você não tem a porta de entrada para depois, agora pode procurar mais de Deus. Não. Você já tem. Mas alguém pode pensar, pastor, como é que eu posso chegar diretamente a Deus por Cristo se eu ainda sou tão falho? E o meu pecado, eu não sou perfeito, não. Como isso funciona diante de Deus? Boa pergunta. Versículo 10. Desculpa. E estáis perfeitos nele. Essa palavra precisa ser entendida bem, tá? Paulo não está dizendo que o cristão já é perfeito no sentido de nunca pecar, ou não precisa crescer, nem confessar pecado. Não. Paulo está dizendo que em Cristo você está completo. Sem uma obra salvadora pendente. Sem uma camada espiritual faltando para ser aceito de Deus. Tudo é perfeito. E entenda isso, igreja. Essa é a ironia do texto. Por que assim? Porque os falsos mestres prometiam plenitude, várias coisas. Eles diziam, você ainda não tem tudo. Se você quer esta plenitude, vem assim, por meio disso, por meio dessa obra, desse ritual. Nós temos o caminho, nós temos a experiência, nós temos a prática, o conhecimento, nós temos a chave para você chegar a um nível mais profundo. Mas Paulo pega a própria linguagem deles e ele vira contra eles. Igreja, Paulo está pregando, igreja, eles prometiam plenitude. Mas você tem que ir por meio deles, do sistema deles. Falta mais uma experiência, uma oração, um ritual, uma obra mesmo? Não, vocês já estão completos em Cristo. Não falta nada para Deus aceitar você em Cristo. Você entende o peso disso? Igreja, se você está em Cristo, não falta nenhuma obra para Deus aceitar você. Amém. Por isso, nenhum mediador para Deus ouvir por você, nenhuma autoridade espiritual acima de Cristo pode proteger você, nenhum ritual humano para tornar você mais salvo. Isso acaba com muitas religiões já, só isso. E como podemos dizer isso? Porque Paulo disse, você está completo nele. E ele continua que é a cabeça de todo principado e potestade. Isso também confronta o falso ensino. Eles davam importância aos principados e potestades como se esses poderes tivessem autoridade espiritual, que o cristão precisava respeitar, acessar ou temer para chegar mais perto de Deus. E Paulo diz, meus filhos, Cristo é a cabeça. Não tem mais nada além dele. Eles ficam onde? Se ele é a cabeça, eles ficam abaixo dele. Competindo com ele? Não. No mesmo nível? Não. Ele é a cabeça. Do quê? Todo principado, toda potestade, todo poder espiritual, todo ser criado. Tudo está debaixo de Cristo. Então você não precisa passar por eles para chegar a Deus.
Para com isso. Você tem Cristo que está acima de todos eles. Vocês estão entendendo o que Paulo está fazendo? Os falsos mestres ofereciam anjos e poderes, experiências como se fossem acesso avançado a Deus. Como se fosse um pacote espiritual mais completo. Negativo. Então, por que você procuraria acesso por meio de servos, de anjos, de poderes, de alguém, se você já tem um filho? Por que você correria atrás de poderes se você já pertence àquele que é a cabeça sobre todo o poder? Então, a pergunta que fica depois do versículo 10 é esta: se toda a plenitude de Deus habita em Cristo e você está em Cristo, o que está faltando? Alguém sabe? Nada. É isso? Nada. Faltando nada. Agora, vamos para o versículo 11. Como ele continua isso, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Opa! Então, agora, Paulo usa uma imagem que talvez pareça estranha. Circuncisão. Meus amigos, isso não é uma frase, uma palavra que você usa normalmente, né? No dia a dia. Ninguém fala sobre isso. Não é uma imagem comum. Mas para Paulo, para os judeus, para aquele mundo religioso, essa palavra carregava muito peso. Porque, lembra no Velho Testamento, circuncisão era sinal do quê? Pertencimento. Somente os judeus. Tá? Olha, só para ter uma ideia, como eu falei, Deus deu a circuncisão a Abraão como sinal da aliança. Era uma marca feita no corpo, um sinal externo que lembrava ao povo de Israel: nós pertencemos a Deus, nós fomos separados dos outros povos, mas precisamos entender bem, a circuncisão não salvou a alma de ninguém, nunca. Ela era um sinal, uma marca física, uma identidade nacional, uma lembrança da aliança. Mas não podia transformar o coração. E a própria história de Israel mostra isso. Muitos tinham essa marca física no corpo, mas não tinham fé no coração. Muitos tinham um sinal externo, mas viviam longe de Deus. E isso é o perigo da religião externa. O homem, ele pega um sinal dado por Deus e começa a confiar no sinal mais do que o próprio Deus. Ele pega uma prática, um ritual, uma tradição, uma marca e começa a dizer: é isso que me torna aceito diante de Deus. Mas igreja, nada que é feito exteriormente pode tornar você justo diante de Deus. Porque já sabemos o que você precisa: renascer de novo. Nascer de novo. Uma cerimônia não pode mudar seu coração. A água não pode lavar sua culpa diante de Deus. Uma mão humana não pode arrancar seu pecado. Nem um sacerdote pode regenerar sua alma. Um pastor não pode tornar você salva. Não. Só Cristo pode fazer isso. E aqui está o ponto de Paulo. Entre as pressões que chegavam os crentes, havia essa ideia: vocês precisam de mais uma marca. Aqui estamos lendo o que foi. Mais uma marca. Vocês precisam de algo externo para serem plenamente parte do povo de Deus. E esses cristãos gentios, pessoas que nunca tinham sido fisicamente circuncidadas, estavam sendo pressionados a aceitar a circuncisão como se ainda faltasse alguma coisa para serem completos diante de Deus. Mas veja como Paulo responde. Ele não diz: isso importa. Não importa, desculpa. Ele diz algo mais forte: vocês já
fora. Viu? No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne. Eu recebi Cristo quando eu tinha 9 anos de idade. E nenhuma vez eu me lembro eu fui circuncidado. Depois de receber Cristo, rapaz. Não foi, eu sei, é estranho. Opa, quando isso aconteceu comigo? Eu recebi Cristo com, talvez você, 40 anos. Nunca aconteceu comigo. Exatamente porque isso não é feito com mão humana. É uma coisa no interior. A realidade verdadeira já aconteceu em Cristo. Sem mãos humanas. Nenhuma obra humana pode entrar como base da sua salvação. Isso é um argumento muito bom aqui. Nem na mão de outro homem, nem nas suas próprias mãos. E Paulo chama isso o quê? A circuncisão de Cristo. Então, o que foi cortado? Paulo diz, no despojo do corpo dos pecados da carne. E essa palavra traz a ideia de tirar, despir, remover completamente, como tirar uma roupa suja e jogar fora. Não é melhorar a roupa. Não é lavar a roupa. É tirar. Entendeu? Então, Cristo não veio apenas melhorar a velha vida, a sua vida, não. Ele veio para mudar sua vida, para transformar sua vida. Ele veio tratar com aquilo que nos dominava, o velho homem. O que foi removido não foi simplesmente um pecado de pele, foi o domínio do velho homem. A culpa diante de Deus. Agora, entenda bem, isso não quer dizer que o cristão nunca mais luta contra a carne. Não, todos nós em Cristo conhecemos isso. Conhecemos isso diariamente. E falamos muito sobre isso na escola dominical. Que você ainda sente tentações. Você ainda precisa confessar pecado. Você ainda precisa mortificar a carne. Você ainda precisa andar em dependência de Cristo. Mas em Cristo, o pecado não é mais seu Senhor. Nós temos nosso novo Senhor, Jesus Cristo. Então, o velho homem não define mais quem você é. A culpa não tem mais a última palavra sobre você. Você já é aceito diante de Deus. E quem fez isso? Mão humana? Não. Cristo fez uma obra mais profunda. Feito não com mãos humanas. E eles, os falsos mestres, ofereciam uma religião que marcava a pessoa fisicamente, mas Cristo fez uma obra que transforma a pessoa. Se você pode reconhecer isso e reparar isso, olha, isso corta a raiz de toda falsa religião. Porque o que fala a falsa religião? Sempre diz, faça aquilo. E aí Deus vai aceitar você. Falsa religião diz, mostre sua marca. Fidelidade, o dízimo, mostre isso, complete sua identidade com este ritual. E Cristo diz, você está completo em mim. Eu fiz a obra que você nunca poderia fazer. E por isso, igreja, se você está em Cristo, você não precisa de circuncisão física para pertencer a Cristo, a Deus. Por quê? Já foi em Cristo, espiritualmente. Então pare de procurar em práticas externas aquilo que só Cristo pode fazer no coração. Ou seja, pare de confiar na ceia do Senhor, a igreja, tradição, costume, reforma moral, boas obras ou qualquer marca adesivo. Como o quê? Como base da sua aceitação diante de Deus. Essas coisas têm seu lugar depois de salvação, mas não para ganhar salvação. Nenhuma delas pode arrancar seu pecado. Nenhuma delas pode fazer nascer de novo. Nenhuma delas pode reconciliar você com Deus. A obra salvadora não é feita como? Por mãos humanas.
Acabou muitas igrejas aqui em Taboase. Não acontece por mãos humanas. Não, é espiritual. É obra de Cristo. Mas alguém poderia dizer, tudo bem, pastor, eu entendi, ó. Circuncisão é uma coisa externa, mas o meu batismo. O pastor está tentando brigar com pessoas. Não, ó, Paulo já. Veja o versículo 12. Sepultados com ele no batismo. Ó, eu não vim com isso, ó. Em particular, Paulo já falou. Sepultados com ele no batismo. Tá? Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Agora, pense comigo. Batismo também é algo externo, não é? É algo externo. É visível. É feito no corpo. Uma mão humana toca você. Levanta você. Senão você vai morrer, né? Criancinha, né? E tem água e tudo mais. Então, se Paulo está dizendo que uma marca externa não pode completar você diante de Deus, precisamos perguntar: o batismo é a base da minha salvação ou o sinal de uma obra que Cristo já fez? E Paulo vai responder isso agora. Ele sai da circuncisão e fala do batismo. Mas, escuta, o ponto continua o mesmo. O sinal externo tem seu lugar, mas não é o sinal que salva. Porque Cristo salva. Então, preste atenção nessa frase inteira. Paulo não diz sepultados com ele no batismo. Ele continua, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Olha, essa frase controla o versículo. Como essa obra se torna nossa? Pela fé no poder de Deus. Não pela fé na água, não pela fé na cerimônia, não pela fé no homem que batiza, não pela fé na igreja que realiza o batismo. Pela fé no poder de Deus. Então, Paulo não está ensinando que a água salva, ele está falando de uma obra muito maior do que o ato externo. Ele está falando sobre o quê? Nossa união com Cristo. Isso mesmo. Quando você crê em Cristo, Deus uniu você a Cristo. A morte dele conta por você. O sepultamento dele conta por você. E também, amém, a ressurreição dele abre vida nova para você. E porque ele ressuscitou, um dia você vai também. Porque você é ligado a ele agora. Por isso Paulo diz, sepultados com ele. Essa é a frase. O cristão não é salvo porque passou por uma cerimônia religiosa. O cristão é salvo porque foi unido a Cristo pela... duas palavras. Fé. Fé. Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou e pela fé, Deus coloca você em Cristo. Isso é uma obra de Deus, não feita por mão humana. E assim, como a circuncisão do versículo 11 não foi feita por mãos humanas, essa obra também do versículo 12 também não é uma obra humana. É o poder de Deus. O homem pode colocar você na água, mas não pode colocar você em Cristo. O homem pode molhar seu corpo, mas não pode lavar sua culpa. O homem pode conduzir uma cerimônia, mas não pode ressuscitar sua alma. Ponto final. Por isso Paulo diz, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Qual poder salvou você? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não é o poder da água, do rito, do pregador, da igreja, da tradição. Não, de Deus. Então, não confunda o sinal com a realidade. O batismo com água tem seu lugar. É importante. É uma ordenança de Cristo. É um testemunho público. É uma confissão visível de que eu pertenço a Cristo, que morreu, foi sepultado e ressuscitou. Mas o batismo não pode substituir isso. A fé não.
não produz novo nascimento, o batismo não apaga a culpa da alma, o batismo não completa a obra de Cristo. Ele aponta para a obra de Cristo, aponta para a morte, para o sepultamento e a ressurreição de Cristo, tá? O batismo morreu para você? Não. Foi sepultado por você? Não. Ressuscitou por você? Não. Quem fez isso? Cristo, Cristo, Cristo. Então, não coloque sua fé no sinal. Isso é o que Paulo está enfatizando aqui. Mas coloque sua fé no Salvador. Se uma cerimônia pudesse justificar o pecador, por que o Filho de Deus precisou morrer? Não faz sentido. Paulo não deixa espaço para isso. Não. Então, para hoje à noite, eu quero falar isso. Terminando aqui, no versículo 12, ele mostra, não é o rito externo que dá a vida a você, já é Cristo. Você foi sepultado com Ele, você foi ressuscitado com Ele, pela fé no poder de Deus. Então, igreja, pare de descansar em sinais externos. Não coloca sua vida cristã nessa coisa. Não procure isso assim. As coisas têm seu lugar? Sim. Mas se você está em Cristo, você está completo. Ponto final. Então, você está descansando em Cristo? É possível hoje à noite falar de Cristo e descansar em outra coisa. É possível. Descansar na igreja, descansar nas obras, descansar numa experiência, numa identidade religiosa. E Paulo disse o quê? Estais perfeito nele. Que falta? Se você está salvo, pare de viver como se Cristo fosse incompleto. Para com isso. Não significa que você não precisa crescer. Não significa que você não precisa confessar o pecado ou obedecer Cristo. Mas significa que a base da sua aceitação diante de Deus não está em você. Está em Cristo. Então, descanse nisso. Então, também, se você não está em Cristo, não tem Cristo hoje à noite, você não está completo. Não está completo. Pode ter água no corpo, mas não tem perdão na alma. Pode ter nome de cristão, mas não tem novo nascimento. Pode ter aparência religiosa, mas ainda está morto com seus pecados. E hoje, a palavra de Deus está chamando você para fazer o quê? Parar de confiar nisso. Parar de confiar naquilo que não pode salvar. Nenhum ritual vai arrancar seu pecado. Nenhuma água vai lavar sua culpa. Nada vai. Nenhuma igreja vai justificar sua alma. Quem vai fazer isso? Cristo. Cristo e somente Cristo. Então, o que você deve fazer? Venha a Cristo. Venha a Cristo. Vamos covar nossas cabeças hoje de noite, enquanto a música